Olá, pessoal! No vídeo de hoje falaremos sobre a importância de ensinar a criança a esperar. Todos sabemos que devemos ter um ouvido atento para as crianças. Porém, as crianças também precisam aprender a esperar. Por que será que isso é importante? Muitas crianças hoje, devido até mesmo à tecnologia, terem assim ao alcance das mãos tudo na hora que querem, muitas vezes não têm assim o hábito de esperar. Às vezes pode ser que os pais ou até mesmo o profissional de educação esteja realizando algo que é de importância, mas a criança quer ser atendida naquele mesmo momento, de forma muito rápida. É claro que, como já dito, devemos assim estar atentos a essa criança e sempre escutar o que a criança tem a dizer. Mas há momentos que é importante que essa criança espere um pouco. Por exemplo, na escola, uma das coisas que ajuda essa criança a esperar, ou até mesmo não ficar muito ansiosa, é nós fazermos cartazes, cartazes de rotina. Por exemplo, nesse cartaz, nós podemos colocar o que vai ocorrer ali no dia a dia. Por exemplo, a hora da entrada, a hora do lanche, a atividade. Se é uma criança de tempo integral, podemos colocar ali o horário do almoço, o tempo do soninho, novamente, talvez o leite ou uma outra atividade, até mesmo a hora do parque e a saída. Quando nós pontuamos o que essa criança fará na escola, isso faz com que essa criança fique menos ansiosa. E ela, assim, ela passa a entender que tudo tem o seu tempo programado, por assim dizer, e que há necessidade de uma espera. Podemos, assim, até mesmo exemplificar que todos nós, até mesmo como adultos, ou mesmo as crianças, precisamos esperar algumas vezes. Por exemplo, na fila do médico, vamos ser atendidos pelo médico, na fila do mercado, às vezes no atendimento telefônico, às vezes temos algum problema e precisamos resolver ao telefone, e o atendente não nos atende no momento que nós queremos. E então, muitas vezes, nós devemos esperar. Existem crianças que elas acham que elas têm que assim, ser atendidas naquele momento de imediato. E se isso não ocorre, ela se sente até mesmo assim frustrada. Por quê? Porque as suas necessidades não foram atendidas no momento dela, na necessidade dela. Só que isso nem sempre é saudável. E no vídeo de hoje falaremos aqui o que nós podemos estar fazendo então para ajudar essas crianças a serem mais pacientes, a aprenderem a esperar, que isso até mesmo irá auxiliá-la a reduzir assim esse estresse ou mesmo essa ansiedade. Então, na escola, nós podemos fazer dessa forma. Iremos até falar um pouco mais sobre isso, até mesmo quando formos falar com a Cida. Mas vamos ver agora como a Priscila, ela age com as suas filhas nessa questão da espera. Eu faço assim, as meninas, desde pequenininhas, eu tenho um relógio, né? Bom, todo mundo tem relógio em casa, então eu virava para elas e falava assim, ó, tá vendo ali o desenho do relógio? O meu relógio, ele tem um desenho, então o número 1 tem, por exemplo, um macaquinho, assim por diante. Então, quando chegar no macaquinho, eu vou fazer tal atividade com você. Mas nem todos os cômodos têm esse relógio, então eu virava para elas e falava assim, ó, elas falam assim, mãe, eu quero brincar agora com você, porque criança tem a necessidade de brincar. E nós, como pais, né, como adultos, a gente tem as nossas responsabilidades. Então não dá para atender a criança todo o tempo. Eu falava assim, ó, tá vendo aquele número ali? Aquele é o número 1. Então, quando chegar ali no 3, a mamãe vai parar o que tá fazendo aqui para brincar com você. E aí eu fazia, mas assim, a criança de 2 anos, ela já entende o que, que é o relógio, o que, que é o número 1, o que é o número 2. Não, então o que você faz? Você vai até o relógio, aponta para a criança, mostra onde que está e mostra onde que vai. E aí daqui a pouco a criança ela vai chorar. E aí você vai lá e fala, filha, daqui a pouquinho já está chegando. Gente, criança ela não tem muita paciência, você não vai deixar a criança lá 30 minutos esperando. Faz assim, dá uns 5 minutinhos, atende o que a criança, a necessidade da criança, volta a trabalhar os seus 15 minutos e faz assim. A criança, aos poucos, ela vai entendendo. Não dá, eu tenho, por exemplo, você está em home office. Você vai pensar, tá, e que justificativa que eu dou pro meu chefe? Eu vou falar pro meu chefe que a minha filha tá querendo? Não, não vai. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa criança, vai deixar ela perto de você, coloca uns brinquedos do lado, para ela entender, e toda vez que ela quiser te chamar, eu sempre faço assim aqui em casa com as meninas, eu faço com elas desde os 2 anos, uma tá com 5, a outra tá com 8. Tá com necessidade de falar comigo. Pego, peço para elas apertarem ou a minha mão,
ou dá uma, sabe quando dá uma cutucadinha, assim, uma encostada? Fala assim, mãe, eu preciso falar. Fala, aí eu falo, então tá bom, espera um minutinho. E assim, ou só pelo olhar, sabe? Tipo, mamãe já vai. A criança, ela vai entender, ela vai se acalmar. E eu percebi, assim, que eu tava indo pelo caminho certo, quando eu tava indo pra casa da minha mãe, e geralmente as meninas, eu tava conversando com a minha mãe, com as minhas irmãs, assim, e eu queria conversar e as meninas vinham, mãe, 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 naquele desespero. Eu falava, calma, o que foi? Aí ela explicava, eu quero tal coisa, ó. Tá, mamãe já vem, ó. Tá vendo ali no relógio da casa da avó? Tem ali, ó. Quando chegar, a gente vai. E assim, é engraçado que nessa brincadeira de, ó, olha o relógio, as meninas aprenderam a ver a hora rapidinho. Então, pelo menos, eu ensinei alguma coisa assim, sem perceber, né? Assim, as crianças vão aprendendo. Agora, com o bebê, é um pouquinho mais difícil, porque ele tem 1 ano, e aí, por exemplo, o telefone toca, aí eu vou falar com alguém. Tem gente, a gente sabe, tem gente que fala com a gente 2 minutos, mas tem gente que se empolga na conversa, dependendo de com quem você tá, 30 minutos a mais, né? Então, o que eu faço? Eu percebo, você observa a criança, por exemplo, ele tá comigo do lado. Ele começou a chorar, eu pego ele um pouco no colo, depois eu afasto, faço ele brincar de outra coisa. Só que se a criança tá persistindo no choro, você não vai brigar com a criança e falar, daqui a pouco a criança não me entende. A criança com 1 ano não tem maturidade para entender que você quer ficar conversando. Então, ou trabalhando, né? Por exemplo, vou lavar uma louça. Eu preciso lavar a louça e a criança não para. Ou deixar do seu lado a criança, ou você coloca em outro ambiente, ou você vai se programando, você faz uma rotina na sua casa para você falar assim, o momento que a criança está dormindo, eu vou aproveitar e fazer tal atividade. Ou eu vou fazer uma ligação, ou eu vou lavar a louça, porque criança menorzinha, menor de 2 anos é bem complicado você exigir. Recém-nascido e tal, né? Então, tudo tem um tempo. E a gente, acredite, o tempo passa rápido. Esses dias eu estava vendo as fotos das minhas filhas, uma delas, eu olhei assim e falei, nossa, era bebezinho, 4 meses, agora a menina já está com 8 anos. E assim, agora ela já ajuda em casa, a cuidar dos irmãos. Então, assim, não precisa se preocupar. O tempo vai passar para todo mundo e a gente tem que aprender a acalmar os coraçõezinhos das crianças. Se a gente ficar tranquilo, eles ficam também. Em escola mesmo, falando desse exemplo do relógio, e a gente também ensina a criança a esperar pelo aquele brinquedo que é mais legal no dia do brinquedo, né? Que todo mundo quer. Então a gente também faz aquela história. Espera um pouquinho. Aí eu falava, vou contar um minutinho. Eles sabem que é um minuto, não. Mas eles sabem que quando der o tempo eu vou falar para eles. Olha, daqui a pouco é o fulaninho. Então a gente faz uma rodinha e vai passando com um tempo, tipo 1 minutinho para cada um, 2 minutinhos, dependendo do tamanho da criança. E isso é um jeito de ensinar a criança a esperar. E isso é importante para a criança. Outro jeito de ensinar, até pode ser uma criança maiorzinha, de uns 4, 5 anos, assim, é a gente fazer um bolo. Fala assim, vamos fazer um bolo? Vamos ajudar a mamãe a fazer um bolo? Nessa hora de fazer um bolo, ela vai ver que primeiro precisa dos ingredientes, tem que misturar os ingredientes, tem que esperar o forno, o bolo assar, o forno esquentar, o bolo assar. Esse é um jeito da criança ver que tem que esperar, porque ela vai querer comer o bolo. O bolo vai ser o bônus dela, então ela vai esperar o bolo ser feito para ela comer depois. Então ela vai ver que demora um pouquinho para ficar pronto. Enquanto o bolo vai ficar pronto, o que a gente vai fazer? O bolo, coloquei o bolo no forno. O que eu vou fazer? Vamos brincar? Vamos brincar do quê? Eu quero que leia uma história. Vamos ler uma história. Ou então vamos jogar quebra-cabeça. Vamos brincar de quebra-cabeça. Ou vamos brincar de bola lá no quintal. Entendeu? A criança tem que saber que ela precisa, não que tem, mas ela precisa saber que a gente não vai, ela não vai conseguir tudo na hora que ela quer. A gente não consegue as coisas na hora que a gente quer. Eu sei que o mundo de hoje está com essa tecnologia, realmente é difícil, porque as crianças, elas pegam o celular ou o tablet e vão lá, querem assistir um desenho, ela simplesmente vai lá e coloca o desenho. Antigamente, na minha época, por exemplo, queria um desenho, eu assistia, acabou o desenho, só no outro dia naquele horário, entendeu? Hoje em dia, não, eles querem o desenho, vai lá, mamãe, coloca aqui para mim, por favor, e coloca, e assiste o desenho várias vezes, quantas vezes quiserem, ou algum outro programa. Então, para eles está tudo muito assim, no imediato. Mas é muito bom a gente deixar um pouquinho eles esperarem, sabe? Então, aí, ó, ele brincou, leu uma história, ouviu uma história, assistiu um pedacinho de um desenho, e depois ela ganhou o quê? Ganhou um bolo, porque ela soube esperar.
Outra coisa, vai para casa da vovó e vai de carro. Aí fica lá, mamãe, tá chegando? Mamãe, tá chegando? Você fala, ah, já tá chegando. Se não tá chegando, não minta pra criança. Fala, não, vai demorar um pouquinho. Primeiro a gente vai passar por aquele, lembra que a gente passou por aquele caminho, por exemplo, que tem aquele lugar que tinha aquelas flores. Ah, então, agora a gente vai passar naquele lugar que tem aquele muro pintado de verde, por exemplo. São referências que você vai vendo ao longo do caminho que você faz, sempre para aquele lugar que você pode dar de referência para a criança. Aí a criança vai ficar sabendo, olha aquele ali, olha, a gente já está perto, a gente já está perto da casa da vovó, porque a gente passou perto daquele muro verde, entendeu? Por exemplo. Então, a gente sempre tem que falar para a criança a verdade. Vai demorar? Vai demorar um pouquinho, porque primeiro a gente vai fazer assim, vai fazer assado, a gente vai fazer tudo certinho. Outra coisa também, quando a gente promete uma coisa, por exemplo, você fala assim, espera só um minutinho que a mamãe já vai. Se você falou um minutinho, a criança é maior, ela vai saber que você vai demorar um pouquinho, mas você vai lá. Aí faz de conta, você inventou de ir com ela para o parque. Aí você fala, ó, espera só a mamãe lavar a louça. Aí a mamãe lavou a louça, ela sabe, depois da louça, ela vai para o parque. Aí o celular toca, aí você fica lá conversando com a amiga, mas você tinha combinado com a criança. Depois que lavasse a louça, eu ia para o parque. É certo você deixar a criança esperando? Não. Você já fez ela esperar aquele tempo que ela falou, mamãe, vamos para o parque? Você falou, não, primeiro a mamãe vai lavar a louça. Então ela esperou. Se ela já esperou, ela cumpriu a parte dela. Cumpra a sua parte. Vá ao parque com a criança. Outra coisa, sabe que a criança tenha um pouco de ansiedade em relação a datas comemorativas, aniversário, Natal? Não fique falando, de repente, se a criança é muito ansiosa. Simplesmente, quando chegar a semana, se você realmente precisa ou você quer que a criança curta aquele momento, o que você pode fazer? Apresentar o calendário quando ela é maiorzinha. Você fala, faz um risco ou pinta o dia que vai ser o dia que vai ter uma festa ou que vai na casa de uma amiga. Fala assim, sábado a gente vai na casa da vovó. Pinta a casa da vovó, o dia do sábado, por exemplo, dia 18, pinta de rosinha. Olha, o dia da casa da vovó. Olha, onde a gente está? A gente está aqui, nesse dia. Olha, vamos contar quantos dias falta para chegar na casa da vovó? Aí vai contar. Tipo, isso vai criando um jeito dela, sabe, não ficar tão ansiosa. Ela sabe que aquele dia vai chegar, ela tá contando. E ela sabe, olha, mamãe, só falta um dia. Entendeu? E ela vai ficar feliz com isso. Se você sabe que a criança é ansiosa e não é que você sabe, você percebe que a criança tá ficando um pouco ansiosa, o que você faz? Não, você marcou uma ida na casa de uma amiga, que você sabe que a sua filha adora, tipo, brincar com aquela criança, e na casa daquela amiga. Aí você combinou isso numa terça-feira à noite, e você vai fazer isso no sábado, por exemplo. Então você vai chegar na terça-feira à noite ou na quarta de manhã e falar, a gente vai na casa da amiguinha amanhã, só no sábado? Não, você não comenta. Se você conhece seu filho, tem criança que você vai falar e ela vai ficar ansiosamente, sabe? Ela vai se ficar bem, ela vai ficar tranquila e ela vai aguentar o tranco lá, vai esperar. Mas outras não vão esperar. Então, o que a gente fala? A gente não fala. À noite a gente fala, olha, sabe o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai na casa da amiguinha. Ela vai ficar muito feliz. Ela não teve que esperar tanto, mas ela vai esperar. Porque ela vai esperar, ela vai ter que dormir. Aí ela vai falar, mamãe, mas o que eu vou ter que fazer? Primeiro você vai ter que, por exemplo, acabou de comer, já escovou os dentes, já fez tudo o que tinha que fazer. Primeiro você vai dormir, depois você vai acordar, vai fazer tudo o que você tem que fazer de manhã. Depois do almoço, por exemplo, a gente vai na casa da amiguinha. Então, quer dizer, ela já sabe o que vai acontecer. E rotina, gente, rotina é importante. Se você sempre faz isso, ensina a criança desse jeito, ela tem uma rotina, vai ser mais fácil para ela, sabe? Ela entrar nesse modo de espera sem ficar com aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela coisa de querer que o dia chegue logo. A gente tem que ensinar a criança a viver o momento, mas a gente pode explicar também para ela que ela pode viver aquele momento não naquela ansiedade de ficar esperando tudo, não, mas tipo, vai brincar tipo 4 da tarde, por exemplo, no parque, mas antes ela pode assistir um filme legal, um desenho legal que ela queria, sabe? Ela pode ajudar a fazer um bolo, ela pode ajudar a mamãe a fazer uma pizza, por exemplo. A criança gosta de aula de culinária na escola, imagina em casa, se a mãe vai lá e dá, e outra que ela vai lá experimentar, entendeu? É tudo um jeito de trabalhar a espera na criança, entendeu? Isso é muito bom.
Vale ressaltar que haverá momentos que não tem como deixar essas crianças esperar, né? Se for uma emergência, algo realmente primordial, você não vai dar esse tempo de espera, né? Então, as sugestões aqui são em momentos que nós observamos que há sim esse tempo, né? Que, ou seja, que a criança ela pode esperar. Mas se for uma coisa primordial, uma coisa emergencial, óbvio que nós daremos atenção a essa criança, né? A escuta é sempre importante, escutar o que a criança diz é sempre importante. Então, as sugestões de hoje foram essas, né? Esse momento de espera em situações que a criança pode realmente esperar. E isso vai ajudar essa criança a amadurecer, a evitar, assim, a ansiedade, a evitar que essa criança até mesmo seja, assim, use situações que passe por uma criança mal educada, né? Que não é o objetivo aqui. Então, essas foram as dicas de hoje. Se gostaram, deixe um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.